começou ali do jeito que você tinha imaginado. Sim. De nicho, ali. Qual que foi o primeiro convidado? Cara, o primeiro convidado foi uma taróloga, Wicca, uma bruxa Wicca. E foi bom? Foi bem já ou não? Não, eu acho que não. Não foi. Né? A gente estava se descobrindo muito também ali no começo. E você não tinha experiência nenhuma diante das câmeras? Nenhuma. Tinha, né? Você não tinha como apresentador, mas você tinha ali o Super Cinema, que você se comunicava já. Sim, exatamente. Mas foi totalmente diferente. Agora, extrair histórias é outra pegada. Né? O que deu certo, o que funcionou, e o que faz o Paranormal dar certo até hoje, é que o nosso conteúdo ele é totalmente autêntico. Nós que estamos lá, nós realmente estamos em um processo, em um projeto de cura pessoal minha e do guru. O Paranormal, deixando bem claro, ele não é um projeto de entretenimento, ele não é um projeto de podcast, de comunicação, de ensino, nada disso. Ele é uma busca individual minha e do guru das nossas cicatrizes espirituais, emocionais e as dores dos nossos ciclos de vida. Então a gente criou esse projeto para a gente se curar. Curar o quê? Tudo que a gente passou, todas as dores, todos os medos, todas as dificuldades, todas as incertezas, todas as mágoas que a gente tem que impediam a gente de viver uma vida com propósito. O que espiritualmente você passou antes do Paranormal? Que não te satisfazia? O que você era? Qual era a sua religião? Como que você estava? Cara, eu nunca tive religião nenhuma, na verdade. Não fez catecismo? Não era evangélico? Não era... Fiz catecismo. Você vem de uma formação católica. Formação católica. Fiz catecismo, eu lembro. Mas não se identificava? Cara, eu não me identificava porque as perguntas que eu tinha, as pessoas não tinham respostas. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu fui na igreja lá com meus pais, que eu não entendia por que tinha uma pessoa falando ali na frente. Por que tinha um representante do divino? E eu fui perguntar, eu falei, pai, eu posso fazer uma pergunta pro padre? Porque ele ficava lá, queridos filhos, vamos honrar a hóstia. Sim, o tutor ali. Entendeu? Uhum. E era uma hora, assim, eu achava chato na época. Sim. Criança não tem como não achar chato uma missa, né? Pelo amor, sim, né? Era uma missa de domingo, né? Literalmente. Eu achava chato, eu não entendia, porque ele falava tanto de Deus. Deus que tudo vê, onipresente, ele cuida de você. Mas assim, por que Deus, que é essa suposta pessoa, né, que tudo vê e tudo criou, precisa de um cara na frente de um púlpito falando pra mim o que ele quer? Precisa de um intermediário, né? Exatamente. E aí eu fui perguntar pro padre. Eu falei, ô padre, por que Deus precisa de você pra falar com a gente? Cara, o cara ficou em choque. Você perguntou mesmo? Ele ficou extremamente desconfortável. E aí ele falou alguma coisa assim, filho, tem certas coisas que você não compreende ainda, porque Deus escolhe aqueles que serão um instrumento da sua obra, alguma coisa assim. Então eu falei, mas cara, não me convenceu. Não me convenceu. Não convence, né? Eu ainda continuo achando que não precisa ter um intermediário. E eu, sei lá quantos anos eu tinha? 7, 8, 10 anos, não sei. Mas aí você passou a adolescência, o começo da juventude, imaginando que sou meio ateu, não acredito em nada. Cara, eu sempre soube, ou eu sempre senti, que existia algo além daquilo que a gente vê. Uma força maior. Uma força maior. Mas eu nunca achei que as respostas ou a explicação para aquilo era aquilo que as pessoas falavam. Né? Mesmo porque tinha aquela coisa da energia do dinheiro envolvida, da doação, e que você tem que fazer, você tem que doar, mas você tem que seguir as leis, ele está sempre olhando para você e está sempre te julgando. Tudo parecia... A punição, né? Sabe, assim, tudo parecia muito, muito frágil, muito estranho, entendeu? Uma narrativa que não fecha muito bem. Exatamente.
E aí eu lembro que daí comecei a ter internet em casa, aquela internet de escada, aquela coisa toda. Eu começava a pesquisar sobre isso, começava a pesquisar um monte de religião, pesquisei lá sobre o satanismo, o que significava, as outras religiões no mundo, o ateísmo, o que era também. Tinha um programa nos Estados Unidos que era The Atheist Experience, alguma coisa assim, a experiência The Atheist Experience. Alguma coisa assim. Aí eram uns vídeos com uma resolução, tipo, minúscula, assim, mas eram uns áudios de uma pessoa, de uns religiosos que ligavam para debater com ateístas, assim. As respostas deles faziam super sentido e tal, né? Os dogmas, porque ele confrontava os dogmas religiosos das pessoas, que é extremamente saudável confrontar dogmas, né? Apesar das pessoas não quererem isso, a não querer ser confrontadas, porque a expansão da consciência ela passa por esse confrontamento, Sim. que é a ruptura do status quo da sociedade, que a gente é sempre bombardeado o tempo todo, né? Então, assim, eu comecei a ver um monte de coisa, a estudar um monte de coisa lá na internet de escada, aquelas páginas fundo preto com letrinha verde, Sim. e uns alienígenas dançando. Então já tinha um pouco de conceito das religiões ufológicas, assim, tudo muito embrionário e quase nada muito... fácil de ser entendido, muito superficial ao mesmo tempo, mas algumas coisas muito incríveis e misteriosas, né? Alienígenas do passado. E a gente encontrava aquelas páginas com aqueles bitmaps assim horríveis, mas apontando coisas, hieroglifos e manuscritos, inscrições em paredes. E você falava, cara, tem alguma coisa... Só confundia mais, no final das contas. Né? Tem alguma coisa estranha, porque ninguém fala disso, mas tem tanta variedade, tantas... religiões e doutrinas diferentes por aí, mas eu só vejo aqui na minha bolha social o catolicismo existindo. Então, assim, e os evangélicos também, né? Que estão... na minha infância tinha bem pouco evangélico, assim, eu tive bem pouco contato, na verdade. Eu tive bastante contato com os evangélicos. Né? E assim, tudo isso assim, me gerava uma curiosidade absurda, né? E o meu pai também, ele era maçom, ele era da Rosa Cruz. E eu lembro que uma vez ele me levou numa loja da Rosa Cruz, e aí era um portão dourado, gigante, e aí umas pirâmides, umas coisas egípcias. Eu falei, meu, que coisa louca. Sabe, você imagina eu pequenininho, um toco, aí eu entrando numa porta. Eu lembro que eu olhei para cima, a porta era gigante. E ela se abriu, assim, uma porta dourada, com um monte de desenhos, figuras e símbolos mitológicos muito loucos. Aquilo ali assim me deixou extasiado, assim, sabe? E eu sempre entendi assim, e eu sempre percebi, eu falei, cara, tem muito mistério no mundo, assim, tem muita coisa que ninguém sabe. Tem muita coisa oculta que ninguém conta, né? Com certeza existem coisas acontecendo que a gente não é capaz de compreender. Sabe, sobre o universo, sobre naves, sobre avistamentos, os filmes todos de alienígena me fascinavam demais. Então, assim, eu sempre tive uma espiritualidade, um viés, né, desse caminho em direção ao paranormal e oculto muito forte na minha vida inteira. Mas eu nunca consegui me sentir representado em nenhuma religião. Entendeu? Então, é esse mais ou menos o meu caminho nessa história, né? E o paranormal, ele é a minha representação física de tudo que eu sempre vivi. É essa a minha busca. E qual episódio ali que você falou, pô, acertei? O projeto que eu queria era esse mesmo. Eu acho que a primeira vez que eu vi o cenário do paranormal o cenário pronto. Cara, uma biblioteca antiga, um laboratório. Você que fez o conceito? Eu que fiz o conceito. Ficou bem legal. Eu que fiz o conceito e construí tudo, eu desenhei antes, assim. Cara, eu coloquei todos os meus sonhos de vida, de infância e de outras vidas, eu coloquei todos os meus sonhos ali numa coisa só. Eu materializei um sonho, literalmente. Quando eu vi o cenário montado, e eu olhei para aquilo e falei, cara, isso vai ser incrível. Mesmo que para as outras pessoas não seja, para mim vai ser. E eu lembro que eu arrisquei tudo, assim, todas as economias familiares, peguei tudo que eu tinha, toda a minha grana, aluguei um lugar. Cara, a gente gastou, sei lá, 300 mil reais para montar o projeto. E foi 100% meu dinheiro de tudo. Eu tirei tudo que eu tinha das economias de tudo. Você montou a infra toda. E aquela velha história, né? Assim, no momento não propício para isso. Cara, ninguém me apoiou.
E ninguém acreditou. Ninguém. Seus pais? Nem o guru. Nem o guru. Ninguém. Qual que era? Mano, você tá louco, né? Tá apostando alto demais. Exatamente. Normalmente é isso. Eu lembro do meu pai. Ele falou assim, Ale, não faça isso. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque você vai mexer com as crenças das pessoas. Mexer com a religião das pessoas, com o que as pessoas acreditam, é algo perigosíssimo. Não faça isso. Eu falei, pai, entendo. Vou fazer. Porque eu não vou mexer com as crenças das pessoas. Eu vou ouvir e aprender com as crenças das pessoas. É totalmente diferente. Porque o Brasil ele é bem intolerante. Ele tem uma intolerância religiosa muito forte. Principalmente com candomblé, com umbanda, com ufá, com terreiros, com pombagira, com exu, com caboclo, com preto velho. Entendeu? Tem um religiões preconceito. afros, né? Exatamente. Né? Com o próprio espiritismo mesmo, né? Existe preconceito de todas as frentes. Então, assim, a nossa ideia era oposta. A gente não é mexer, é esclarecer, era elucidar, era ensinar ouvir, as pessoas. Você entendeu? Mas eu acho que eu entendo o medo do seu pai, porque quando você, de uma certa forma, dá palco para determinados assuntos, é quase como se você assinasse embaixo. Mesmo não assinando, você está só ouvindo. Eu posso trazer uma pessoa que eu discordo totalmente, mas muita gente vai falar, você deu palco para essa pessoa aparecer para um monte de gente. E aí, se você é um pai, você sente a preocupação ali pelo seu filho. Beleza, você está ali envolvido de alguma forma, pode ser que isso caia sobre você mais cedo ou mais tarde. Era mais ou menos essa a preocupação? É exatamente essa preocupação. Você é pai também, não é? 3 meninas. Então, é isso. Exatamente. A preocupação de pai que ele teve. Entendeu? Ele falou. E assim, eu arrisquei tudo. Porque todo mundo achava que era uma loucura da minha cabeça, que não tinha mercado, que não tinha audiência suficiente, que não tinha público, que o assunto ia acabar. Que não vai ter publicidade, né? Muitas vezes. Que não vai ter publicidade. Exatamente, que não tem como se manter. E aí, cara, eu fiz desafiando tudo e todos e eu segui literalmente o meu coração, que estava sendo guiado pela espiritualidade. E aí, gostou da história? Quer saber mais? Vá aqui na descrição, pegue o link do episódio completo com o Ale, do Paranormal Experience, e você vai ver várias outras histórias de espiritualidade e paranormalidade. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! Não ficou ruim a pose aqui assim, não?